E a partir de agora, Ravel, a gente foca neste 0-0 entre Sport e Bahia pela ótica do Bahia. Tá? O Bahia entrou em campo como quarto colocado. Nesse momento, ainda é o quarto. A rodada só está começando, né? Sport e Bahia abriram a rodada. A gente já conversou, para quem vinha assistindo na live, um pouquinho sobre esse jogo. E antes da gente abrir a live, eu e você conversávamos nos bastidores, e a primeira coisa que eu te falei sobre a minha sensação do Bahia, depois de ter visto Bahia e Fortaleza, Fortaleza e Bahia, tá? E esse jogo, em alguns momentos, eu lembrei de parte do que aconteceu no Castelão, entre Fortaleza e Bahia, que tem me impressionado um pouco como esse Bahia consegue ter o controle do jogo, como a gente percebe claramente a qualidade e até a facilidade na construção das jogadas, na forma de vencer sistemas de marcação. Todos os jogos do Bahia que a gente acompanhou esse ano, na Libertadores, no Brasileiro, os comentaristas das transmissões sempre destacam algo que chama muita atenção, que é essa forma como os laterais viram meia, como o Bahia tem comportamentos completamente separados, modelos de jogo muito diferentes de quando está sem a bola e com a bola, como o Juba se transforma, como o Jean Lucas se transforma. Tá? São jogadores que mudam de característica com a bola e sem a bola. É um time difícil de ser marcado pela qualidade e é um time difícil de ser marcado pelo trabalho muito consistente e de muita variação que Rogério Ceni implantou. Só que parece faltar uma outra etapa do processo, que é pegar tudo isso, dizer assim, olha, do outro lado tem o Fortaleza que está numa crise profunda, que vem na sequência de derrotas. Do outro lado tem o pior time do campeonato, que é o Sport, que tem 5 pontos no campeonato. O Bahia precisa entrar em campo entendendo o que tem pela frente, colocando as fragilidades, vulnerabilidades e até desespero dos adversários numa balança em que as virtudes do Bahia prevaleçam. E as virtudes do Bahia parecem ser utilizadas só para nivelar o jogo, para controlar o jogo, não para engolir o adversário. Qualquer pessoa que assistiu o jogo pode dizer que o Bahia teve um primeiro tempo melhor do que o do Sport. Ninguém vai dizer que o Bahia engoliu o Sport. Ninguém vai dizer que o Bahia engoliu o Sport. A sensação que eu tive durante 8, 10, 12 minutos é que o Bahia poderia engolir o Sport na partida. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, eu diria que na reta final do primeiro tempo o cenário foi mudando, mudando e não voltou para o segundo tempo esse domínio do Bahia. Tá? Não que tenha se transformado no domínio do Sport, mas esse domínio do Bahia não voltou. É um 0-0 que você não tem do que reclamar pela dinâmica dos dois clubes, mas quem é Bahia tem o que lamentar justamente por essas brechas que o time acabou deixando pelo caminho, né, Ravel? Com toda certeza. Se tem uma coisa que o torcedor do Bahia pode fazer a respeito do jogo de hoje é lamentar. Na verdade, sobre a postura de um modo geral, trazendo o jogo do Fortaleza, mas colocando vários outros aí nessa balança, Fred. O time do Bahia é um time que, em vários momentos, ele evidencia uma falta de apetite, não só para transformar jogos ganháveis em jogos vencidos de fato, né, em confirmar seu favoritismo, mas também em torcer a faca. Eu estou fazendo essa observação porque eu acho que incomoda, eu tenho certeza que incomoda no subconsciente, no imaginário do torcedor, as goleadas que o Bahia já tomou ao longo do tempo recente, né, dos seus rivais aí, 7-3, 5-1 para o Vitória, 4-0 para 3-0 para o Fortaleza no ano passado, 6-0 para o Sport em 2023. E o Bahia já teve ocasiões onde o favoritismo sobre esses times era tão latente, tão evidente, Fortaleza numa menor proporção,
mas contra o Vitória e contra o Sport já teve essas oportunidades. E o Bahia costuma vencer pelo placar mínimo, costuma vencer flertando com empate, costuma vencer correndo o risco de perder e às vezes perde. E às vezes perde. Perdeu para o Bahia ou perdeu para o Vitória no Campeonato Baiano do ano passado. Já perdeu para o Sport em ocasiões onde o jogo se apresentava mais favorável para o Bahia. E no ano passado, quando já havia uma diferença técnica considerável entre as duas equipes, ganhou no último minuto para o Sport na Fonte Nova, correndo o risco de ter tomado o segundo gol quando o jogo ainda estava 1-1. Então, eu começo essa observação sobre essa postura para dizer que para mim não é coincidência o Bahia ter essa postura um tanto blasé desde a concepção da SAF do Grupo City. Eu acho que isso vem de cima para baixo, assim, essa postura gélida em momentos onde se pede um pouco mais de calor, um pouco mais de sangue, de vibração, de pulsação, não só na tomada de decisão, mas na hora de você botar a bundinha na grama para dar um carrinho, ou escorregar na grama para poder escorar a bola para dentro da rede. Isso ainda falta. Eu acho que essa incapacidade de se incomodar a ponto de você fazer o sangue ferver mais, pulsar mais, como um torcedor fica quando vê um jogador perder uma oportunidade clara, isso para mim é a tônica de parte dos comportamentos do Bahia, sobretudo jogando fora de casa. Eu acho que dentro de casa, jogando na Fonte Nova, esse comportamento enérgico ainda aparece mais, porque o torcedor incendeia mais a torcida, a partida, porque o torcedor tenta levar o time junto com ele, porque o Bahia se vê na obrigação de vencer. Já fora de casa fica meio com aquela sensação de controle. Só que é um controle fajuto, é um controle, como você mesmo falou, Fred, é um controle que ele não se apresenta em todas as características do jogo. O Bahia domina mais o adversário pela posse, o Bahia troca mais passe, mas aí quando você vai ver, quando você vai fazer uma memória fotográfica do jogo, as oportunidades de gol hoje dos times foram muito parecidas. A gente vai discutir daqui a pouco quem teve as chances mais claras. Seja lá a opinião que for dada aqui, se foram as do Bahia, se foram do Sport, cabe discussão. Só que aí quando você vai ver a diferença técnica entre um time e outro, a quantidade de passes trocados entre um time e outro, a posse de bola de um time para o outro, e a pretensa ideia de que o Bahia controlou a maior parte das ações do jogo, você não entende como é que o seu adversário dominado em todas as estatísticas e fundamentos do jogo teve tão próximo de fazer o gol quanto você. Então eu acho que esse principal elemento que a gente está vendo aqui sobre essa ótica do Bahia ser um time ainda sangue gelado demais, prejudica em jogos onde você precisa ter um pouco mais de urgência, onde você precisa ter um pouco mais de ação, de vontade, de inteligência, porque a gente não está falando de uma partida onde o Bahia precisa ser inteligente na saída de jogo, onde o Bahia precisa se comportar de maneira reativa, onde o Bahia está encarando um adversário tecnicamente superior ou num momento melhor do que ele. Não foi assim contra o Fortaleza e definitivamente não foi assim hoje contra o Sport. Então ficar tocando a bola de um lado para o outro, apresentar jogo posicional, capacidade de fundamento que os atletas possuem muito, mas não se indignar com o empate, com o cronômetro correndo contra o resultado que parece ser aquilo que é lógico, eu acho que é um elemento que falta muito ainda nesse Bahia. Falta um senso de urgência na hora de você decidir o jogo que se apresenta favorável para si. Digo isso porque o trabalho de Rogério Ceni ele tem muitas virtudes. E a gente não está aqui colocando essa leitura, Fred, invalidando, inviabilizando tudo que acontece, não. É muito bom você ver um Bahia que sabe se comportar dentro de uma partida como hoje. Num 3-2-5, que é a formação principal que o Bahia joga a maior parte do tempo, num 4-1-4-1, num 4-3-3, num 4-4-2. Essas quatro formações aqui fizeram parte do comportamento posicional do jogo e isso se dá pela capacidade que o time tem de se apresentar como um time multifacetado mesmo. Agora, nada disso vai fazer sentido se na hora de chegar no final do jogo, o seu número de gols é igual ao número do seu adversário e todas as estatísticas davam conta de que você deveria ter vencido aquela partida, exceto as principais, que são as oportunidades criadas, e já antecipando aqui, na minha opinião, a principal oportunidade do jogo foi a de Léo Pereira.
quando ele poderia ter feito aquele gol, e em seguida, na segunda colocação, a oportunidade de Barleta, onde apesar de ter caído no pé ruim, ele se aproximou muito do gol ali, porque ele estava muito perto Na pequena de ter área e tinha feito ângulo, o né? gol na Tinha pequena área e ângulo. tinha ângulo para poder finalizar. E esse Bahia, que hoje se apresentou mais uma vez, e aqui agora analisando mais diretamente a postura do time no jogo, ele já começa, para mim, errado na escalação, Fred. E Era a isso que eu ia gente alertava perguntar. isso aqui. A gente debateu, Ravel, no pré-jogo que a gente fez. Você trouxe quatro desenhos, né? Que Rogério Ceni poderia ter para substituir Eric Puga, que fica muito claro, é insubstituível. Ponto. Isso. Você coloca alguém no lugar, mas Eric Puga, ele é insubstituível para o modelo de jogo que Ceni criou no Bahia. Insubstituível. A falta que ele faz é assim gritante, absurda. O Bahia tem algumas lacunas no seu Sobretudo para a elenco que são escolha absurdas. feita, tá, Fred? Porque Isso, para a então. escolha feita, aí a diferença ficou muito grande. Você trouxe 4 modelos, Javel, e eu tinha aberto o debate com as informações que vinham ali da imprensa baiana de que Iago era o possível escolhido, né? Você tentou outros caminhos ali, mas Ceni estava fechado com Iago Borducci. E é com Iago de ponta e não Juba, né? Isso também chama atenção, mas é porque justamente, e aí eu acho que foi um mérito absoluto de Ceni, tá? Ceni entendeu que, ao contrário do que acontecia no esporte, e algumas pessoas consideravam uma verdade absoluta, muito mais pela fragilidade do esporte, a melhor característica de Juba não é para utilizar ele como ponta, porque Juba não tem a jogada da linha de fundo. Juba é um lateral que tem a jogada da diagonal e a entrada, seja da bola diagonalizada na área, cruzada em diagonal, seja da aproximação dele em diagonal da área do meio de campo. Essas são as melhores características de Juba. E Ceni enxergou isso, aceitou limitações defensivas, trabalhou, ele hoje marca muito melhor e Juba rende muito melhor na esquerda. Eu critiquei muito Juba na ponta, dizia que o Sport não poderia continuar jogando com Juba na ponta, apanhei muito aqui, tá? Mas eu sempre achei que Juba não tem a característica de um ponta. Agora, entre ele e Iago, ele é muito melhor do que Iago, seja de ponta, seja de lateral esquerdo. Numa dividida dessa era melhor até invertido, porque Iago não tem nenhum, como a gente diz, nenhum cacuete de ponta esquerda, assim. Todas as jogadas que chegam nos pés dele não são trabalhadas como um ponta deve trabalhar, Ravel. Bom, para responder essa pergunta, e indiretamente em relação a isso, Fred, eu penso o seguinte: para mim, não se destrói o que está funcionando bem para tentar tapar um buraco, tá? Então, assim, como o Juba funciona muito bem já nessa posição de lateral esquerdo, rotacionando pelo meio, hoje jogando quase que alinhado com o Caio Alexandre na maior parte do jogo e funcionando só como lateral, só na fase defensiva mesmo, ou seja, quando o Bahia é atacado, avançá-lo para a ponta não era de fato assim a estratégia que eu utilizaria, não. Até tem o superchat de Michel Xavier, um abraço, Michel, perguntando sobre isso. E aí, para responder diretamente, Michel, Rogério Ceni já tinha feito isso em 2 ocasiões na temporada, tá? Na primeira foi contra o Santos, onde ele se viu ali forçado a mesclar o time do Bahia. Era num intervalo entre um jogo do Brasileiro e um de Libertadores, salvo engano. E naquela ocasião, Iago jogou avançado e fez até uma partida ok, tá? No primeiro tempo ali, jogou ok. Depois acabou sendo substituído. E numa segunda partida, que foi a melhor, talvez a única partida boa que ele fez vestindo a camisa do Bahia, foi jogando contra o CSA, onde o Bahia jogou com um time alternativo, e naquela ocasião o Bahia venceu o jogo, e ele teve uma atuação destacada, né? Um gol, uma assistência, e foi uma partida boa dele ali. Então, assim, Iago, ele até consegue jogar relativamente bem, mais avançado na segunda ponta, na segunda linha. E o que eu acho que é mais importante dentro dessa configuração é você não perder aquilo que hoje se tem de melhor, uma das coisas que se tem de melhor nesse Bahia, que é a configuração onde Juba já está jogando muito bem nessa segunda linha, nessa linha média, emparelhado ali com o Caio Alexandre, sendo responsável por essa distribuição. E isso acontece muito em razão do fato de que, em vários momentos da temporada,
quando o Caio Alexandre não jogava bem, o Bahia simplesmente não conseguia produzir mais pelo meio-campo. Ou seja, a saída de jogo ela tinha que passar necessariamente por Caio Alexandre. Hoje essa responsabilidade é dividida com o Juba. Eu acho que eu até chego a dizer isso em alguns momentos aí, que aqui nos telecasts que a gente faz, e no Twitter principalmente, onde para mim esse 3-2-5 New Generation do Bahia, que eu tô chamando assim, ele ainda tá passando por adaptações, ou seja, ainda existem momentos onde Juba vai conseguir evoluir mais, vai apresentar melhor futebol jogando mais adiantado do que antes, quando o 3-2-5 existia, mas ele era mais contido, era mais tímido. Em vários momentos ele recuava para fazer a lateral. Hoje esse recuo ele se restringe à fase defensiva do jogo mesmo. Então eu não partilho desse pensamento de trazê-lo para jogar como um ponta, como um extremo avançado. Eu acho que ele rende melhor, de fato, tendo a liberdade de progredir da linha defensiva para frente ali, principalmente jogando pelo meio. E aí a gente trouxe nesse vídeo de ontem, Fred, 4 possibilidades de substituição para Pulga, que é um jogador, de fato, insubstituível, né? Então a gente tinha ali 4 possibilidades e durante o jogo, Rogério trouxe 3. A primeira era a segunda, assim, que menos me agradava, né? Mas eu acho que pior do que o Rogério trazer hoje Iago para essa segunda linha, só se ele colocasse Michel Araújo jogando por aquela opção, olha, aquela faixa do campo. E até ele não fez isso. Quando o Michel entrou, foi substituindo Everton Ribeiro. Mas já dando um spoiler aqui das outras 3, ele trouxe Iago no time titular, depois lançou o Kaique já no final do jogo, aberto um pouco mais pela esquerda, depois ele trouxe Cauli para o jogo, e aí colocou o Kaique para jogar pela ponta direita e Cauli chegou a jogar aberto ali pela ponta esquerda. Ou seja, 3 das 4 possibilidades que a gente levantou no pré-jogo, ele trouxe de fato a campo. Mas ele acabou se demorando mais naquela que foi a que funcionou por menos tempo. Iago fez uma péssima partida, fez hora extra em campo, a ponto de Cabral, Neto, de Dani Moraes terem questionado a ausência de leitura de Rogério Ceni nesse jogo em relação a como aquele atleta simplesmente não conseguia render e ainda assim permanecia ali mais de 60 minutos em campo. Iago foi ser substituído, salvo engano, aos 28 minutos. Então eu não entendo como é que Rogério conseguiu ver algum tipo de valência, algum tipo de característica positiva apresentado no futebol de Iago nessa noite especificamente para mantê-lo por tanto tempo. E aí, para mim, o erro já começa dessa forma, porque o Bahia sente muita ausência de Pulga, mas sente também a ausência de um jogador que minimamente pudesse contribuir por aquele lado, que trouxesse volume ofensivo. O Bahia ficava torto, completamente direcionado a atacar pelo lado direito. Porque se por um lado o Bahia não conseguia construir com o Iago, as jogadas paravam por ali, voltavam para o meio campo, o Bahia tinha muito mais facilidade, por exemplo, de tentar penetrar a defesa do Sport pelo meio do que pela esquerda, já que Rivera hoje, para mim, fez uma partida muito abaixo, sobretudo no primeiro tempo. E do lado esquerdo de defesa do Sport, ou seja, do lado direito de ataque do Bahia, o Bahia conseguia atacar com a Ademir, mas se tornava muito previsível, porque era só ali que as jogadas de perigo aconteciam. Quando o Iago era lançado, ele praticamente não conseguia produzir, seja com amplitude, com profundidade, com velocidade, com jogadas de ultrapassagem, ou até mesmo em atividades construídas ali, que é algo que Cauli poderia trazer. Se Rogério tinha uma ideia, por exemplo, de perceber que o jogo não conseguiria funcionar com essa característica com o Kaique, ele poderia trazer Cauli para cadenciar um pouco mais o jogo. Mas ele optou por Iago, achando que dessa maneira ele teria uma velocidade que não se apresentou em nenhum momento. Inclusive, na minha avaliação, Matheus Alexandre assim engoliu Iago na partida. Defensivamente, jogou muito bem, apesar de Iago não ter trazido nenhum tipo de grande risco aí para o lateral do Sport. E aí o erro começa dessa forma, porque eu acho que o Bahia sentiu muita falta de fazer a jogada que lhe é mais característica, trazer um atleta que possa explorar jogadas em velocidade pelas pontas e fazendo alternância. Normalmente, né, hora com Ademir, hora com Pulga, e hoje muitas vezes Ademir ficou sendo a única alternativa de velocidade, fazendo com que o Bahia fugisse um pouquinho das suas características, como eu disse aqui. Infiltrou algumas bolas pelo meio, até teve felicidade com algumas delas. Num lance especificamente, Caio Alexandre teve uma oportunidade clara de finalizar ou de passar para William José, acabou optando por finalizar a bola por cima, muito distante do gol. Acho até que ele poderia ter tocado para William José, que voltou dessa lesão, inclusive, mais uma vez fora de forma. Ele estava fininho antes de se lesionar, torceu o tornozelo, ficou 15 dias fora e voltou mais uma vez um bonde pesado,
fazendo com que o ataque do Bahia tivesse pouca mobilidade. O William José foi, inclusive, o cara que teve a primeira grande chance do Bahia no jogo, já que eu já falei das do Sport aqui. O Bahia teve 3. Um eu já citei, com o Caio Alexandre, já mais para os 30 minutos ali do primeiro tempo. A primeira aconteceu com 5 minutos, quase 6, onde numa jogada pela direita, Ademir cruza, a bola vem limpa para o William José fazer a finalização. O Thierry até se joga, mas ele tinha espaço suficiente para fazer uma finalização melhor ali e acabou chutando meio que na orelha da bola, e a bola passa à direita do gol à esquerda do gol do goleiro do Sport, do Gabriel. Então essas duas chances, somadas a uma outra oportunidade que Iago, péssimo hoje, teve no momento em que Ribeiro acaba escorregando ali, deixando a bola para ele progride em direção ao gol. Tem 2 jogadores do Bahia passando, de um lado o William José, do outro lado acho que é Ademir. Ele opta por fazer uma finalização com o pé direito, um jogador que é canhoto, que não vive boa fase, nunca chutou uma bola com a perna direita na vida e toma a pior decisão possível e joga para a lua uma boa chance naquele momento onde, como a gente já disse aqui, o Bahia controlava muito as ações de controle de jogo, propriamente dito, posse, ficar rodando, o Sport saía mais em velocidade nos contra-ataques, tentava fazer algum tipo de lançamento em velocidade ali para Derek, mas não incomodava o Bahia em termos de criação, de jogada construída, mas o Bahia não conseguia criar oportunidades claras. Veja que as 3 chances que eu mencionei aqui não foram nem finalizações contabilizadas como no alvo, porque não foram de fato. As 3 finalizações foram para fora. As que foram no alvo foram no segundo tempo sem perigo, com Ademir logo no começo, com Juba já mais para metade do segundo tempo. Então, assim, hoje faltou o Bahia ter mais apetite, mais vontade para poder finalizar, tentar construir mais jogadas de perigo. Faltou o Rogério Ceni mexer no time mais rapidamente. Faltou apetite, faltou perna também. Acho que o time no segundo tempo deu uma cansada e isso faz com que um jogo que parecia, dentro do jogo mesmo, não só no favoritismo prévio, né, antes da bola rolar, um jogo que parecia possível de ser vencido, no fim das contas você olhar o que foi de fato, o panorama global e falar, não, o empate foi justo. Porque de fato o empate foi justo. Não dá para você olhar para esse jogo da maneira como o Bahia se portou e considerando as oportunidades que o Sport teve de fazer pelo menos um gol, não dá para a gente dizer aqui que o Bahia desperdiçou 3 pontos, desperdiçou a oportunidade de ganhar 3 pontos pela bola jogada. Ele desperdiçou isso conceitualmente, quando você olha para a tabela e vê que era um jogo de oportunidade. Agora, em termos de postura de desempenho e, sobretudo, de comportamento, Fred, o empate está na linha do que o jogo retratou. Perfeito, tá? A gente já tinha trazido para a tela, né, o superchat que chegou ali relacionado ao Bahia. Tem outro superchat que pergunta sobre um jogador do Sport, mas como o superchat insinua um possível futuro interesse do City em Zé Lucas, eu acho que cabe trazê-lo aqui, né? Ravel, viu meu menino Zé Lucas? Pergunta o Cyber, tá? Tira o olho. Veja só, Cyber, aqui entre nós. Ravel hoje representa um conglomerado em que a gente pode dizer, é melhor botar o olho, viu? A gente precisa desses petrodólares aí, que não precisam necessariamente ser petrodólares, mas precisa de dólares, seja lá quais forem, para poder pagar a conta das barbaridades que foram feitas no futebol esse ano. Então, Ravel, boa partida, né, de Zé Lucas, de garoto, que é capitão da seleção brasileira sub-17. A seleção brasileira sub-17 tem 2 grandes jogadores do Bahia também, tá? E por hoje, eu diria que ele, de fato, merece toda essa aposta, né, que o mercado vem direcionando para o garoto. Né? Muito boa atuação, muito segura, diante de jogadores muito mais renomados, fortes. Todo mundo sabe o quanto eu elogio Jean Lucas. Eu acho que é um dos grandes jogadores. Se você vai escolher o jogador do Bahia para o meu elenco, eu acho que Jean Lucas era o primeiro, para você ter ideia. Tá? Eu gosto demais da dinâmica que ele traz para um time. Tá? Mas e Zé, assim, porra, marcou ele. É um jogador difícil de marcar, que é um jogador que vem de trás, que não guarda posição, mas é muito firme. Inclusive, fisicamente difícil. O Zé é muito menor que o Jean Lucas, mas, porra, deu conta, viu? Muito boa partida.
Fred, eu acompanho o esporte regularmente por vários motivos, né? A gente está sempre comentando aqui, sempre dando um plá, tem o raio-x, onde a gente acaba falando de maneira mais abrangente ali sobre todos os clubes que a gente cobre na região. Então eu sempre assisto os jogos do esporte, estou sempre assistindo. E Zé Lucas, desde que ele surgiu lá no começo, né, do ano, assim, para mim, as atuações dele nesse ano de 2025 já eram boas, já tinham me feito saltar os olhos, assim. Para mim, por exemplo, ele se apresentava como um jogador até mais promissor do que Pedro Lima, um jogador que tinha mais recurso técnico, um jogador que eu esperava mais. Depois ele vem numa fase, na minha avaliação, de oscilação, onde alguns jogos que ele fez mais recentemente não foram tão bons, então já conheço um pouquinho do desempenho do futebol do garoto em 2025, viu, Cyber? Não é por hoje, não. Mas valendo-se do que ele jogou hoje, eu achei a partida dele muito boa, tá? Acho que ele teve um desempenho muito interessante. É dele, inclusive, o passe que coloca Léo Pereira em condições claríssimas para fazer o gol. Então, assim, teve uma atuação defensiva importantíssima, porque chega com vontade, com virilidade, até passa um pouquinho do ponto para mim, assim, teve uns dois lances assim que ele dá uns carrinhos ali, um negócio e tal, que até às vezes pode irritar o adversário, mas esse ímpeto também faz parte do jogo, mas também contribui, né, ofensivamente, com passe, com articulação de jogadas. No final ali parece que faltou um pouquinho de pulmão, ele acabou sendo substituído, mas para mim, eu sei que a gente daqui a pouco vai falar mais sobre o esporte e analisar individualmente as atuações, mas para mim 3 jogadores hoje do esporte tiveram boas atuações. Zé Lucas, para mim, disparadamente como o melhor em campo, assim, para mim, no esporte. Eu gostei muito da atuação dele, mas gostei também de Derek e de Mateuzinho, são atletas que vêm trazendo para mim. Acho que eles representam essa sobrevida recente que o Só não esporte tem, tem eles tido. só não se encaixam no perfil do Bahia. Não são jogadores do porte do Não, Bahia isso aqui transita. falando mais no espectro do adversário Para que o Bahia pensar enfrentou hoje, em mas futuro do Bahia aí, só para Zé pensar em Lucas, que tem futuro e 17 anos, né? presente, É. para pensar em futuro e presente hoje, eu acho que só Zé Lucas para E qualquer maturação, goleiro, desenvolvimento, né, uma vez. Rafael? E qualquer goleiro. Eu trouxe esse presente justamente para dizer isso. Você, você tirou a minha da boca agora, viu? Porque eu ia falar isso, que Gabriel passa muito mais segurança do que Os qualquer erros goleiro de do Bahia, Ronaldo. né? Ronaldo fez uma grande defesa. Na Uma, primeira. Ronaldo É, fez uma partida ruim. Veja, ruim. ele É. concedeu ao esporte a oportunidade, mas o esporte realmente o esporte é pior. Mas assim, as falhas que a torcida do Bahia, eu acho que elas aconteceram, tá? A saída errada ali no primeiro tempo, pelo amor de Deus, ele vai deitando assim, encaixa a bola sobra, ele tem que sair da área e chuta. Um chute um chute cruzado que ele espalma pro meio de novo e não tem um cara do esporte ligado. Assim, ele fez uma defesa, mas pouco. É um goleiro de Série A. Dizer que o cara fez uma defesa e o cara. Detalhe, foi uma boa defesa, que o chute Foi uma do ótima contra-ataque defesa. A primeira de do jogo, Derek, muito mas, boa Ótima defesa. defesa. mas assim, não dá para sustentar um goleiro de um time de G4 por uma defesa, considerando que nesse jogo ele cometeu erros que remetem muito mais ao erro que ele teve lá no jogo contra o Retrô do que essa defesa remeteu a uma grande atuação. Assim, para mim, o goleiro do Bahia ele possibilitou as chances ao esporte, tá? Assim, tirando essa Eu defesa. puxei esse gancho de Gabriel aí de Fred, maestro, justamente para dizer isso, assim, que tipo, no presente, Gabriel, que para mim passou muito mais segurança, apesar de não ter trabalhado tanto no jogo de hoje, é justamente por essa leitura, assim. Gabriel, ele não se transforma um peso pro esporte. Gabriel não complica o jogo do esporte. E Ronaldo simplesmente complica o jogo do Bahia. Na hora que ele faz essa defesa, ela se torna um capítulo isolado dentro de um show de horrores que foi a atuação dele hoje. A gente está falando desse lance onde ele sai se antevendo ali ao movimento, mas não consegue encaixar. Teve um outro também que teve uma saída bizarra, onde ele acaba chutando de perna esquerda, arranca tampo de grama, não consegue fazer a saída direito. Mas vários outros momentos que silenciosamente passam batido quando o goleiro é bom, quando a fase não é ruim, quando o time está vencendo, mas que assim nessas circunstâncias a gente entende por que aquilo acontece. E eu tô falando das bolas cruzadas na área, foram mais de uma, pelo menos umas duas, onde a bola passa por todo mundo na pequena área e o goleiro não tem capacidade de fazer uma defesa. Ou como no segundo tempo, numa finalização, salvo engano, uma bola cruzada ali, um chute cruzado para a área, acho que de Mateuzinho, onde ele
espalma a bola para o meio da aula, ela fica ali pererecando até que David Duarte sai jogando e tinha a possibilidade ali de um pé rubro-negro colocar a bola para dentro. E isso acontece muito em razão dele não passar segurança absolutamente nenhuma na meta tricolor. Então, além de Zé Lucas pensando num projeto de longo prazo, Gabriel hoje deve ser um goleiro melhor do que Ronaldo, principalmente pelo que aconteceu hoje. Vamos então às análises individuais do Bahia, tá? E a gente vai começar justamente por Ronaldo, né? Que falhou na primeira bola dele do jogo. Bola que parecia segura. Se Derek tivesse esperado um pouquinho, porque ninguém vai esperar que o goleiro. Uma bola em que teve uma saída muito tranquila, muito segura. A bola, ele sequer consegue segurar a bola, ela bate no peito, né? E até sai da área, deixando a situação de risco, tá? A turma achou aqui que eu não percebi a piadinha do tirou da minha boca. Eu percebi, porque eu não sou dos maiores fãs desse humor. Então eu não ia parar o programa para lá ele, essas coisas não. Eu não acho muito. Eu acho engraçado quando escapa um termo não esperado, assim. Mas proposital. E eu falei, tirou a minha palavra da boca, pessoal, que levou tá aí certo, para outro lado. Mas, enfim. Mas tô com você, velho. É mais engraçado quando o cara não percebe que ele dá o vacilo. Eu acho mais engraçado do que quando o quando é cara... plantado assim, aí. Irmão, deixa eu trazer Cássio para falar que estamos chatos. Vamos seguir chato, a gente traz Cássio e pronto. Mas vamos começar as análises do Bahia, tá? Com Ronaldo, que a gente já trouxe aqui um trailer dessas críticas ao goleiro, que, como o Cássio falou, fez uma grande defesa, o jogo foi 0-0 e ainda assim a atuação dele foi negativa. E não tem perseguição aqui não, tá? Ele não deu segurança ao Bahia. Tá? Ele não deu segurança. Acho até que na estrutura de jogo do Sport, faltou chute de fora da área, sabe? Faltou tentar incomodar um pouco mais um goleiro que o goleiro é muito confiança. Nenhum goleiro do Bahia hoje tem nem 50% de confiança. Joga abaixo disso. Você vê os erros que cometem, são erros que, assim, estranhos até, que não são comuns na Série A. Queria, então, essa análise, tá? De Ronaldo numa tarde de risco, apesar de não ter sofrido gol. Eu concordo muito com isso, velho. Analisando aqui também sobre a ótica do esporte, antes de falar do goleiro propriamente dita, isso aí não é surpresa para ninguém. Todo mundo que joga a Série A sabe o que está acontecendo. O titular, antigo titular, vai para o banco sem sofrer lesão, sem estar suspenso, sem passar por absolutamente nada, não é à toa. Aí o atual titular vai a campo e no segundo jogo dele como titular, ele já é responsável direto por um dos gols que o time sofre. Não é possível que um time que está do outro lado, vendo a situação, não se sinta na obrigação, eu diria, de explorar um pouco mais essa falta de confiança. Eu acho que o Sport pecou mesmo. Talvez tenha pecado, inclusive, para mim, pelo fato de Atencio, um jogador que estava ali mais próximo da área, ter tido uma atuação muito ruim. Hoje, para mim, uma atuação muito abaixo e talvez no pé dele residiam as melhores oportunidades de lançar a mão desse tipo de expediente, né? De testar o goleiro mais à distância. E ele não fez, para mim, não contribuiu na partida. Poderia ter testado esse Ronaldo, que a exceção dessa defesa boa que ele fez no lance de Derek, em todo o restante do jogo não passou segurança nenhuma, não fez nada de positivo. Então jogou mal aí, laranja para Ronaldo, sem dúvida alguma. Márcio já pode colocar aí o jogou mal, tá? Em Ronaldo, e obviamente não é mais do que isso, né? Por pior que tenha sido a atuação, o jogo foi 0-0. David Duarte e Mingo, tá? Acho que partidas ok, né? Não cometeram falhas. Nas chances de gol que o Sport teve, não passou diretamente pelos dois, né? As chances de gol que o Sport conseguiu foram ou contra-ataques ou que realmente tiveram uma felicidade de assistência. O Sport teve duas bolas com belas assistências, acho que uma de Mateuzinho e uma de Zé Lucas, né? Foram as bolas que geraram as principais chances do Sport. Tanto David Duarte quanto Mingo, eu achei que foram partidas pelo menos regulares, Ravel.
Foram boas, Fred. Assim, eu acho que principalmente a atuação de David Duarte, assim, eu acho que eu gostei bastante da liderança dele, da capacidade de construir o jogo ali na saída defensiva. Não é algo que ele costuma fazer, mas tem feito agora nessa nova configuração do Bahia, jogando com o Juba um pouco mais avançado. Antes, Mingo conduzia mais. Depois da lesão de Canu, David passou a assumir esse papel, né? E aí ele vem conseguindo fazer bem. Acho até que nos lances, principalmente no lance da finalização de Derek ali, ele atrapalha um pouco, prejudica consegue intervir um pouquinho ali para Derek não ter uma possibilidade de fazer uma finalização ainda mais limpa. E essa bola é a partir de uma intervenção de cobertura dele. Assim, Mingo dá uma hesitada, perde na velocidade, e aí David Duarte consegue ir bem. Eu gostei da atuação dele. Eu vou colocar aí um verde musgo para ele. Acho que a atuação dele hoje foi boa mesmo. A de Mingo, eu acho que teve duas falhas pontuais. Assim. Um eu já mencionei, que foi nesse lance da finalização de Derek, ele acaba perdendo um pouquinho de leitura do jogo, da ocasião. E no lance também que a bola sobra para Barleta finalizar, a bola passa por ele, tá? Então ele acaba dando uma dormida nesse lance. Agora, no restante do jogo, eu acho que ele teve muita vontade, algumas intervenções providenciais, catimbou, fez com que Derek tomasse um cartão amarelo ali também. No lance anterior, ele tinha sofrido uma falta, depois Derek vai com, acho que muita vontade, acho que para cima de Juba, toma um cartão amarelo. E aí, eu acho que isso fez parte do que Mingo conseguiu construir no jogo, que foi tirar os jogadores do Sport ali da zona de conforto, seja com intervenções providenciais ou ajudando a construir. A partida dele foi ligeiramente inferior à de David Duarte, mas o conceito vai ser o mesmo. Verde musgo aí também para mim. Agora a gente vai para os dois laterais, tá? Gilberto, partida mais discreta, tá? E Juba, que apareceu ali no segundo tempo, né? A melhor jogada do Bahia no segundo tempo é uma jogada quase que individual mesmo de Juba, né? Corta para um lado, corta para o outro, procura espaço para bater. Eu acho que é a melhor jogada ali do Bahia na segunda etapa. E Cabral até comentou bem na transmissão, né? Porque ele resolve ir, né? Já que Iago Borducci não estava indo, ele resolve ir, partir para cima e acaba tendo a dupla função, né? Porque talvez, sabe, o tipo de postura que Iago Borducci teve no jogo atrapalha até o próprio lateral de chegar mais, né? Porque ele não dá uma dinâmica que Pulga dá, de cortar para dentro e abre o corredor para o lateral. Ele não consegue fazer nada, é um homem meio parado ali na ponta, né? Então, eu acho que afeta um pouco esse rendimento. Fica só ocupando espaço, né? E até quando o Juba fez isso, não foi porque Iago recuou para a linha de defesa, não. Foi simplesmente porque ele percebeu ali uma oportunidade de incomodar o lado de defesa, lado direito de defesa do Sport, e meteu as caras e se esforçou até um pouco mais do que poderia se o Bahia tivesse um lado esquerdo de ataque hoje minimamente organizado. Então, começando por ele, eu acho que eu vou de razoável para ele, porque eu acho que ele foi prejudicado por não ter ali jogadores ali do lado que pudessem combinar jogadas com ele, que pudessem fazer com que ele aparecesse mais para o jogo. Acho que a atuação dele, de um modo geral, acabou sendo discreta, mas não porque ele tenha tomado decisões ruins no jogo, nem nada do tipo, não. Acho que, como eu disse, assim, se do lado esquerdo ali a gente tivesse ou um Kaique ou um Cauli para combinar jogadas com ele, para permitir esse avanço, ultrapassagem, ele poderia ter se apresentado de uma maneira mais interessante no jogo. Não chegou a jogar mal, mas também não teve, assim, das suas melhores atuações vestindo a camisa do Bahia, não. E olha que ele teve que lidar, principalmente ali no primeiro tempo, com a perseguição da torcida do Sport, né, que o vaiava sempre que tocava na bola, em razão da transferência. Já dando aqui minha opinião, eu entendo a passionalidade do torcedor em relação a todo o contexto. Eu estava até na dúvida de qual mim, seria a postura. Eu não tinha certeza. Até porque a imprensa de Juba é a transferência e na reta final e os pênaltis perdidos. Assim, os pênaltis perdidos pesam muito, Os dois pênaltis perdidos pesam muito. Ele tirou ali. A imprensa da baiana aqui que foi cobrir o jogo disse que antes do jogo alguns torcedores foram lá tirar foto, cumprimentá-lo, desejar sorte. Agora no jogo, muita vaia. Mas certamente então, é isso, pô. A torcida de massa. Comportamento dividido. Não dá pra dizer que todo mundo não suporta o cara. Eu acho que é longe disso. Acho que tem gente que tem a oportunidade, gosta de Juba, jogou muito bem pelo Sport.
Os números dele são muito bons pelo Sport, e assim, uma parte vai aquela que a gente falava aqui. Tem uma maioria silenciosa. Não ia ter uma maioria lá apoiando o Juba, mas pode ter tido uma galera que simplesmente não vaiou. Não foi 16 mil pessoas vaiando o cara. Não. Eu tô dizendo, eu trouxe esse ponto para dizer muito mais que eu acho que ele soube se comportar diante da pressão que ele acabou recebendo ali, independente de ser certo ou errado. Na minha leitura, um pouquinho exagerado, mas em relação ao desempenho do atleta, eu acho que não foi afetado pelo. Não, ele foi muito digno, ele foi muito digno né? no esporte, inclusive cumprindo o contrato, jogando bem. Até o momento jogo que ele Vera deixou o até o último esporte. Agora, os dois pênaltis perdidos pegaram, né? O Sport perde um título de Copa do Nordeste a partir de um pênalti dele, sobretudo na Copa do Brasil, que o São Paulo foi campeão, dentro do Morumbi, o Sport perde a cobrança de pênalti contra o São Paulo por conta de Juba. Então, ficaram... Do mesmo jeito, bateu do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aí chegou no Bahia, o primeiro pênalti foi no ângulo. E são dois roteiros complicadíssimos, assim, porque no jogo contra o Ceará, o Sport tinha um favoritismo ali para poder vencer o jogo dadas as circunstâncias, né, pelo que foi ali, na minha avaliação, decidir na ilha e tudo mais. E no jogo do Morumbi, eu lembro bem de ter assistido aquele jogo, ter acompanhado aquele jogo. Era um roteiro absolutamente improvável que o Sport conseguisse chegar até a disputa de pênaltis. Então ali criou-se uma esperança muito grande de que heroicamente o time pudesse avançar e acaba não avançando por uma história repetida, né? Um jogador que acaba perdendo o pênalti da mesma forma, inclusive. Então pesa muito no histórico do atleta, infelizmente. Avaliação de Gilberto já... Horrível. Eu acho que você foi até bonzinho a falar que teve uma atuação discreta. Inclusive, eu não consigo entender como é que os caras conseguiram. Porque Cariús ajudou muito ele, para ele não aparecer mais. Mas assim, Fred Gilberto ganhou o troféu de melhor em campo da transmissão lá, aquele beijinho lá do Betano lá Caramba, achei não. Da transmissão. Velho, Gilberto é vermelho, porra. Gilberto é vermelho. A atuação de Gilberto foi pior que a de Ronaldo. Proporcionalmente às entregas que se tem aqui. A gente falou tão mal de Thiago Bordeaux. Se o Sport tivesse a posição de lateral esquerdo no campo, poderia ter sofrido muito mais. O Sport hoje joga sem essa posição, né? O Sport tem uma tática inovadora. É um time que não tem lateral esquerda. Tem um zagueiro, tem um meio zagueiro a mais pela esquerda, mas não tem lateral esquerda. Pois é. E aí a gente tá falando sobre as peças que são nocivas a esse desempenho do Bahia hoje, Ronaldo e Iago, mas esses caras, para mim, eles não foram tão prejudiciais ao Bahia quanto o Gilberto foi. É um atleta que a titularidade precisa ser repensada. Mais uma vez, um jogador que oscila muito em campo, que escolhe as jogadas mais difíceis, que não parece muitas vezes não estar conectado com o jogo, e hoje ainda estava fisicamente mal e foi mantido até o final. Isso muito porque Rogério entende que para Ademir jogar, Gilberto tem que estar ali. Ele entende que Arias é um jogador mais ofensivo e que talvez não consiga guardar tanta posição e proteger quanto Gilberto. Eu acho que ele precisa repensar essa ideia que ele tem em relação a essa dobra, porque Gilberto não vem atravessando um bom momento. Para mim, já dando spoiler, ele foi o pior em campo do Bahia, vermelho para ele, sem dúvida nenhuma. E aí a gente vai para os 3 meio de campo do Bahia. Para os 3 que formam o meio de campo do Bahia, né? Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ravel. Caio jogou bem, vai um verde musgo aí para ele. Eu acho que ele teve uma atuação interessante, principalmente no primeiro tempo. Foi muito lúcido, conseguiu trocar passes, criar algumas boas jogadas, combinar algumas jogadas, principalmente iniciando-as para o lado direito de ataque, né? No lado esquerdo, como eu disse, o Bahia estava meio troncho hoje, então o lado esquerdo do Bahia deixou a desejar, mas ele conseguiu fazer algumas boas jogadas enquanto teve pulmão. Gostei da atuação dele. Everton Ribeiro eu vou de razoável. Eu acho que no primeiro tempo também, enquanto teve pulmão, conseguiu também combinar algumas boas jogadas. No segundo faltou perna, fez hora extra em campo. Rogério para mim demorou de substituí-lo. Não gostei assim da manutenção de Everton Ribeiro por tanto tempo. Acho que no segundo tempo o Bahia poderia ter mexido um pouco antes do que fez as suas mexidas, e Everton para mim não teve uma partida além de razoável não. Razoável que também vai para Jean Lucas, um jogador que a gente já sabe as características, as virtudes, consegue contribuir bem, principalmente nessa questão tática posicional, porque está presente no campo inteiro. Gosto muito do atleta.
mas hoje uma atuação discreta, apagada. Razoável para ele também. Concordo com as análises, tá? Iago Borducci, que agora... Pô, pra Iago mim, Borducci, Ademir veja, e William Ravel José. já escolheu o Gilberto como o pior do Bahia, foi? Eu achei assim, Já. precipitado. Caramba, eu acho que Iago, assim, ele foi pior dando volta, viu? Não. Pra mim não. Iago vai de vermelho também, tá? Isso não quer dizer que eu vou colocar Iago no laranja, não. Mas no escolhe ou morre entre os dois aí. Eu detestei a atuação de Gilberto hoje. Tô irritadíssimo, assim, com a postura. É porque a ruindade de Gilberto, mais recentemente, essa fase miserável que ele tá, ela não salta aos olhos, assim, porque não é um lance, um combo de posturas, de decisões ruins, de coisas que ele faz durante o jogo, que o torcedor do Bahia, inclusive, tá sem paciência, assim, já em relação a tudo. Eu acho que esse meu pensamento aqui ele vai muito na linha do que o torcedor já tá sentindo, assim, ao analisar Gilberto jogando em campo. Iago é só uma peça nula. Gilberto é um cara que, nas ações dele com a bola, ele tem prejudicado o Bahia. Seja colocando o Bahia em risco, seja deixando de gerar uma oportunidade de risco para o ataque do Bahia. Iago é simplesmente um cara que, assim, Iago, por exemplo, hoje, tirando o lance que ele finaliza com a perna direita, ele foi insosso. Ele não faz absolutamente nada no jogo. Não existe nada que ele protagonize pra gente falar assim, pô, isso aqui ele fez errado, além do lance da finalização bizonha, patética. Gilberto não. Gilberto é mais aquele cara que faz raiva jogando, faz raiva em ações com a bola. É por isso que eu não gostei da atuação dele. Iago é uma lástima. Tá fazendo hora extra no Bahia. Não aguento mais ver esse cara jogar, velho. Assim, sinceramente, já disse aqui, quando o Bahia precisar jogar com um time alternativo na lateral esquerda, por mim, Rogério usa Zé Guilherme. Tá exposto esse cara, não consegue jogar bem. Não sei como é que é o desempenho dele nos treinamentos, mas até eu vi um tweet que eu concordo muito com ele, assim, ainda bem que esse cara se lesiona muito, porque senão a gente seria obrigado a vê-lo jogando mais vezes, e nesse nível de futebol que ele entrega, sinceramente, horroroso. Já Ademir, eu vou colocar um razoável aí, acho que tentou muito, mas pouca inspiração, né, atuação apagada, discreta. Primeiro tempo eu acho que ele até foi bem, conseguiu dar um bom passe ali para William José, explorou a fragilidade defensiva de Cariús. Mas se ele tivesse jogado tão bem, por exemplo, quando ele jogou contra o Juventude, o Bahia teria conseguido minimamente fazer um gol. Porque hoje era a partida para Ademir jogar bem. Eu vinha falando muito isso com amigos ao longo da semana, que esse lado direito do Bahia precisava funcionar, porque a principal fragilidade desse time do Sport é, de fato, na minha avaliação, o lado esquerdo da sua defesa, especialmente considerando o lateral. Ramon, para mim, até tem tido atuações dignas, mas Igor Cariús é um jogador que deixa a defesa do Sport exposta o tempo inteiro. E Ademir, para mim, explorou pouco essa possibilidade. E Rogério poderia ter mudado o time antes, porque como ele não vinha fazendo uma boa partida e ele insistia em Iago mantido por aquele lado, de repente seria o caso dele trazer Kaique, que também conseguiu movimentar o jogo, mas um pouco mais cedo para ter mais minutos ali para tentar fazer funcionar aquilo que não estava funcionando. E por fim, eu não gostei da atuação de William José, não. Vou colocar Também um não, laranja viu? para ele. Também não. Achei pesado, achei sem velocidade, Fred. Achei muito De todas as concentrado no chances que meio o da Bahia zaga do teve no Sport. jogo, eu achei a melhor a primeira. Tá? Uma bola dele, que né? acho que a Ademir dá voltando, ele bate ali um pouquinho atrás da marca do pênalti. O goleiro não estava no meio da barra, uma bola perigosíssima, mas ele bate um pouquinho mascado, né? A bola sai ali pela direita. Tá? Uma chance perdida por ele, inclusive. Tá? Foi uma ótima chance, mas foi uma finalização ruim de William José. Eu achei pesado, achei sem tempo de bola, tá? E continua também um problema do Bahia, né, Ravel? O gol é um Até problema, porque, isso. o Até centroavante porque também. isso, é um setor que oscila demais. Tanto o William José às vezes faz boas partidas, faz um gol, como fez na quarta-feira. Aí vem hoje, já não consegue jogar bem. Aí Lúcio, que depois reengatou uma boa fase depois de vários meses sem conseguir marcar sequer um gol, sem jogar, ter boas atuações. Hoje entrou, para mim teve uma atuação melhor do que a de William José, vou colocar um razoável aí para ele, mas teve menos minutos para jogar do que deveria. Como eu disse, insisto aqui, Rogério para mim hoje foi mal em tudo, né? Mal na escalação, mal na leitura do jogo, mal na demora para mudar. E um dos problemas que ele acabou criando para si foi não ter percebido que o seu centroavante não vivia uma boa tarde
e poderia ter lançado um outro jogador para poder fazer a função ali, tendo o Lúcio à disposição e vindo de 3 gols em 2 jogos. Então eu acho que tanto o William José quanto o Lúcio hoje não tiveram atuações boas, né? Mas o William José foi muito mais prejudicial. O Lúcio foi razoável, ainda tentou, ainda mostrou vontade, ainda teve uma finalização ali nos últimos minutos da partida, e para mim poderia ter tido um pouco mais de minutos para jogar. E só para deixar claro aqui, em relação ainda ao que a gente tinha discutido aqui sobre quem foi o pior em campo do Bahia e desempenho, eu não estou dizendo aqui, pessoal, que Iago Borducci jogou bem e Gilberto jogou mal, não. Para mim, os dois foram terríveis. Só estou dizendo que um, para mim, foi muito negativo e o outro foi muito, muito negativo. Que, no caso, Gilberto foi em relação a Iago. Mas os dois terríveis para mim na tarde de hoje. Vamos aos reservas, né? Que ainda não foram analisados, e depois Rogério Ceni, Ravel. Vou começar pelo único que entrou bem, de fato, para mim no jogo. Foi o que teve menos minutos, mas que demonstra sempre muita garra, muita vontade, que foi Acevedo. Vou colocar um verde musgo para ele. Gostei da atuação dele. Em poucos minutos ele deu bote, roubou bola, tentou ajudar no ataque, corre o campo inteiro, tem muita vontade. Para mim é um atleta diferente. Acevedo é um jogador que ele só não tem vaga nesse time titular do Bahia porque o meio-campo funciona muito bem na configuração, no desenho que ele é. Mas para ajudar no time, não necessariamente ele precisa ser titular. Ele consegue contribuir bem vindo do banco, jogando em partidas específicas. E na partida de hoje ele entrou bem para mim. Vou colocar um verde musgo para ele. Cauli e Michel Araújo, eu achei que eles não tiveram tantas ações com a bola aqui para avaliar, não, tá? Achei que as atuações deles, com menos minutos ali para jogar, não se reverteram em um critério para avaliar. Acho que participaram um pouco do jogo. Não estou falando nem da cronologia aqui das entradas, porque nem lembro exatamente quando foi que eles entraram, mas de ação com a bola, acho que os dois não protagonizaram absolutamente nada que ficassem marcado aqui para a gente colocar uma avaliação positiva ou negativa, ou até dentro de uma regularidade. Já Kaique eu vou colocar razoável. Eu acho que ele teve pelo menos dois movimentos ali com a bola que mostram que ele deveria ter entrado. Uma ótima jogada dele. Deveria ter começado a boa jogada. Isso. Teve uma boa jogada pela esquerda, quando ele entrou por ali. Só dia foi melhor do que Iago. Isso, só por aquilo ali já foi melhor do que Iago, mas. E aí ele corre por trás de Matheus Alexandre, consegue ganhar uma bola na velocidade, toca para Jean Lucas, e aí a bola acaba indo para escanteio. E depois uma jogada combinada, onde ele, já jogando pelo lado direito, faz uma combinação de jogada e recebe um pouco antes da entrada da área, para finalizar com força acima da baliza, num lance que poderia ter tido melhor sorte ali na finalização, mas ele deu evidências que se tivesse tido mais minutos, poderia até ter ido para uma avaliação positiva e o Bahia ser um pouco mais forte ofensivamente, até porque esse desenho que a gente está vendo aqui nesse campinho, para quem está consumindo esse conteúdo no formato audiovisual, e aí eu reforço também o pedido que deixe o seu like, inscreva-se no canal se você estiver vendo esse corte. O setor ofensivo do Bahia foi quem mais deixou a desejar, Fred. A faixa defensiva do campo, ela até tem uma avaliação ok, considerando que 3 jogadores ali, né, Mingo, David Duarte, Caio Alexandre, entre os titulares, jogaram bem, e Juba teve uma atuação regular. A fase defensiva do Bahia se portou ok, com certa segurança, com boas atuações, mas do meio para frente faltou inspiração, e o resultado foi o que foi, muito por causa disso. 0-0 dentro de uma conta esperada, porque faltou poder ofensivo para o Bahia e faltou uma leitura inteligente do treinador, que vai ganhar um laranja aí para mim. Não gostei de Rogério na tarde de hoje, porque começa mal na escalação, porque acaba demorando muito a mexer e faz também as mexidas que na minha avaliação poderiam ter acontecido de uma maneira um pouco mais inteligente. Eu queria ter visto Kaique jogando mais, combinando com a Ademir. Eu queria ter visto Cauli jogando mais tempo no campo, para ver se ele conseguiria entregar, e gostaria muito de ver Lúcio tendo entrado um pouco antes. Acho que esses jogadores, por tudo até que fizeram nas partidas recentes, mereciam mais esse crédito, mas Rogério, numa tarde ruim de leitura de jogo, de trabalho, acabou optando por manter o Bahia de uma maneira incipiente por mais tempo, e isso fez com que o time se distanciasse do seu objetivo principal hoje, que era vencer. Perfeito, tá? Dessa forma, a gente coloca um ponto final. Aliás, você já citou o pior em campo, né? O melhor.
quer deixar uma escolha importante, né? Mesmo no 0 David a 0. Duarte. David Duarte. David Duarte, então, gostei da atuação dele. Para mim foi o melhor em escolhido campo. como Fred, só para deixar registrado no blog, Fala, Cássio. eu faço os detalhes. Melhores do Bahia. Eu gostei de David Duarte e Caio Alexandre. Sim. E os piores para Iago e Ronaldo. No blog eu não faço. No blog, para quem acompanha, eu não coloco 11 como a gente faz aqui, não. Eu sempre boto 2 ou 3 destaques, tanto para lados positivos ou negativos, e são esses 4 que eu citei no blog. Então, dessa forma, a gente chega aqui a um ponto final na análise do jogo pela ótica do Bahia, tá?